Olá, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Lição de Casa da Escola Sabatina e traz outros assuntos, lógico, que vocês vão encontrar aqui. Mas o objetivo aqui é realmente levar a mensagem, ajudar você, meu querido professor da Escola Sabatina, dos adolescentes de 2024, que têm nos ajudado desde janeiro até agora e continue firme realmente até finalizar o seu compromisso. E a você, meu querido professor, que aceitou a missão, aceitou o chamado de Deus para para continuar com esse ministério realmente lindo, dando aula para os nossos adolescentes e levar até a Canaã celestial, até a breve volta de Jesus Cristo. Sejam todos realmente bem-vindos. Quero agradecer também à Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Realidade do Amazonas. Que vocês sejam abençoados, meus queridos professores dos adolescentes. E mande um grande abraço, um beijão enorme para todos os irmãos da Igreja Realidade do Amazonas. Que esse ministério, essa igreja possa crescer cada vez mais, ok? Mande notícia. E você se encontra aonde e para que no próximo programa, no próximo lição, eu possa estar agradecendo a você também e aos irmãos, ok? Muito bem, e a lição realmente de hoje promete muito. Quero incentivar você, meu querido professor, incentive e converse com os pais para que eles façam a assinatura da lição da Escola Sabatina já para o ano 2025 e também compre o livro Profetas e Reis também, que vamos estar usando entre 13 a 17 anos com eles, trabalhando realmente com eles até o último dia quando eles completaram 17 anos, que vai ser uma grande saudade e vamos ter que fazer uma grande festa quando eles vão entrar para a classe dos jovens, que vão ficar dos 17 até os 31 anos de idade, ok? Mas temos grandes trabalhos e grande desafio. Eu oro por você, meu querido professor, eu oro por você, minha querida professora dos adolescentes, estarei sempre orando nesse ministério. Eu sei que não é fácil, mas dobrando meu joelho, tendo fé, nós vamos conseguir a vitória para Cristo Jesus, amém? Antes de nós iniciarmos a lição da Escola Sabatina, eu quero orar com você neste momento. Vamos orar. Amantíssimo Deus, Santo Céu, obrigado, Senhor, por mais oportunidade em qual nos concede estudarmos e recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Venha abençoar este material, que esse material possa ser ungido pelo Espírito Santo, possa tocar o coração dos professores, dos adolescentes, tocar o coração de cada aluno dos adolescentes, que essa mensagem possa ser fixada na mente e no coração, e eles possam usar e colocar em prática sobre os ensinamentos do profeta Neemias, Senhor. Abençoe todas as suas igrejas espalhadas no nosso país, também na América e também no mundo todo. Essas são as bênçãos que eu lhe peço mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Amém. Que Deus realmente seja abençoado, cada um de vocês, neste momento. Então, vamos lá para o estudo da nossa lição. Antes, eu não posso deixar de comentar com vocês, é o seguinte, que esses balões musicais estão com a música assim, fica bem mais fácil, né? Eu sempre gosto da lição da Escola Sabatina. Hoje, essa semana, eu coloquei Maior que Tudo, da qual estou. Então, use muito este material que vai estar disponível no meu Drive. Vocês podem pegar de graça lá, muito fácil. É só baixar no computador de vocês, usar na sala de vocês, com o computador, com a televisão ali. E sua igreja, se não tem, converse então com a comissão da igreja, converse com o seu pastor, converse com a liderança ali na comissão, para que eles façam projetos, planos para adquirir a sua televisão e a igreja possa votar nesse projeto lindo, comprar uma televisão para que vocês possam dar aula e seja muito mais fácil para memorizar, fixar na mente de cada um dos seus alunos, amém? Então pense nisso, leve, não é muito caro, uma televisão de 43, 50 polegadas, que é o suficiente para estar ajudando vocês ao passar, recapitular a lição e cantar realmente com louvor ali naqueles momentos breves antes da lição,
ok? Então vamos para a nossa lição de hoje. A lição de hoje ele traz um assunto importante, porque é uma conversa arriscada. É uma continuidade da lição da semana passada, só que nós não vamos adentrar, aprofundar no conhecimento sobre a questão dos muros, não. Nós vamos trabalhar somente naqueles segundos da oração, aquele momento segundo que Neemias orou quando esteve diante do rei Artaxerxes. Então é nesse ponto que nós vamos estar trabalhando. E no livro Profeta de Reis, está no capítulo 53, traz o título como Os Reconstrutores do Muros, ok? Então, os alunos leiam ali durante a semana, você que é professor, leia 3, 4 vezes, porque dá para ler em 10 minutos, então leia várias vezes, quanto mais vocês leem, vão fixar, leia a Bíblia também várias vezes, esse capítulo 2, vocês vão ver o Espírito Santo trabalhando na sua vida também, ok? Então, uma conversa arriscada. A primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte, é o poder da influência de uma pessoa no mundo. Essa é uma característica fundamental, porque todos nós nascemos com dons naturais, dons que Deus nos colocou. Alguns têm o dom da hospitalidade, o dom de conversar, o dom de mestre, o dom de ensinar, o dom de cantar, o dom de distribuir folhetos. Nascemos com dons. É isso que tem que colocar na cabeça e você, meu querido professor, incentivar os seus alunos adolescentes. Todos nós nascemos com qualificações especiais para trabalhar, para ser um instrumento usado por Deus, amém? Então, em Neemias capítulo 2, versículo 2, peça para um aluno ler neste momento, um adolescente, para que eles possam participar. Pego a Neemias 2, verso 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza no coração. Então temi sobremaneira. Aqui está um dos pontos fundamentais do verso. O rei percebeu algo. O rei percebeu algo no semblante de quem? De Neemias. Muito bem, percebeu. Você sabia que os empregados não poderiam ficar tristes diante do rei, caso o rei percebesse algo errado, mostrasse tristeza, eles podiam perder o seu cargo, podiam até ser presos, podiam ser mandados embora, ou seja, algo de bom não ia... nada de bom era para acontecer na vida dessas pessoas. Tinha que ser pessoa otimista, alegre, né? Que compartilhe sua alegria. E Neemias era assim, até receber a visita do seu irmão Hanani sobre a notícia que havia ocorrido então lá em Jerusalém, que os muros ainda estavam derribados, queimaram até os portões da entrada de Jerusalém. Então Neemias ficou muito preocupado com os seus patrícios ali, como nós aprendemos sábado passado, ok? Então ele colocou-se de joelho para orar. A Bíblia diz, como nós aprendemos sábado passado, que ele orou por uns dias. Esses uns dias foi 4 meses, né? 4 meses de oração, 120 dias, buscando a Deus, fazendo planejamento, né? E Deus, e ele quando sentiu que estava pronto para estar diante do rei, então ele foi diante do rei, ok? E ali nós vamos ver agora. Então, essa é a primeira vez que ele apresentava tristeza diante do rei. Imagine você tem um projeto, você quer aparecer diante de uma pessoa, lógico que o seu coração está acelerado, o seu semblante recai, né? A endorfina começa a entrar em processo, né? É uma mistura de emoções, de fé e medo, de dúvida e certeza. Então essa mistura, mas ele se manteve firme. Mas o fato ocorreu. Nessa ocasião, o rei Assuero estava lá, a rainha estava lá, então ele preparou, ele viu que essa é a ocasião em que ele poderia estar falando do seu projeto. Então Neemias falando sobre o projeto, sobre o rei, sobre a possibilidade de ir até Jerusalém
e ajudar na reconstrução dos muros e dos portões. Então veja bem, e quando o rei percebeu aquilo, ele falou: Neemias, espera aí, tem algo errado. Parece que você está preocupado, você está diferente. Então, quando Neemias percebeu, se ajoelhou diante do rei e disse no versículo 3, no versículo 3, e disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste meu rosto, estando na cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas ao fogo? Então ele abriu o seu coração. Mas veja bem, antes de entrar entre o verso 2 e o verso 3, a palavra de Deus diz o seguinte, a palavra de Deus diz algo aqui, veja bem, ele entrou em espírito de oração, é isso mesmo, ele entrou entre o espírito, ou seja, entre o verso 2 e o verso 3, quando o rei questionou, ele parou. Nesse 1 segundo ele orou a Deus: Senhor, me ajude agora com esse homem, com esse indivíduo, toca no coração dele. Em 1 segundo ele falou. E Deus é assim, meus queridos, às vezes tem que ser objetivo. Lembra o caso da viúva de Naim? Naim estava levando seus filhos, esperou 3 dias para ressuscitar e não ressuscitou, e Jesus, a caravana de Jesus estava indo para Naim. A viúva de Naim estava saindo da cidade para ir para o cemitério, e as duas caravanas se encontram, e Jesus vê aquele caixão, pergunta onde está a mãe, pergunta o que está acontecendo, e ali uma lágrima cai do olho da mãe, daquela mãe, e aquela lágrima foi o suficiente. E aquela lágrima dizia o seguinte: se apenas pudesse ressuscitar o meu filho, se apenas ele quisesse ressuscitar o meu filho. Veja só, uma lágrima. E Jesus então entendeu, e nós conhecemos a história, foi um grande milagre, uma lágrima. Então Jesus percebeu, e no caso de Neemias é o mesmo. Então, veja bem, aquele milésimo segundo, Neemias orou, e em seguida, ele creu que Deus poderia abrir uma porta ali naquele momento. Então, ele estava esperando que o rei percebesse, e o rei percebeu, e agora Neemias estava correndo atrás de uma resposta positiva. Um não ele já tinha, mas ele queria, lógico, uma resposta positiva. Neemias demonstrou grande sabedoria. Mas por que Neemias demonstrou? Aí sim nós vamos voltar lá em Neemias 2, versículo 3. Tem um ponto lá importante. Então peça novamente para o aluno ler, o adolescente ler, outro adolescente, E vamos ler de novo o versículo 3. Capítulo 2 de Neemias, versículo 3. E disse ao rei: viva o rei, está elogiando o rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade. Aí está, a cidade. Vamos continuar, depois nós comentamos. A cidade, o lugar de sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumido as suas portas pelo fogo? Faz um ponto de interrogação. Neemias, ele orou a Deus, e agora ele argumenta com o rei, e nesse ponto que nós vamos ver, ele cita a cidade, ele cita Jerusalém, mas não fala o nome da cidade, ele diz apenas que é uma cidade. Essa é a estratégia. Por que uma estratégia? Nabucodonosor recebeu uma carta, ou seja, um fake news, no capítulo 1, dizendo que Zorobabel e Josué estavam reconstruindo os muros, levantando os muros, reformando a cidade para não pagar mais impostos pelo rei. Imagine, fake news. E o rei, tão preocupado com os impostos, de seus vassalos, escreveu uma carta proibindo a continuidade então, da reconstrução. Então a carta era para ser entregue a Zorobabel, que era o governador, e o profeta Josué.
mas os soldados que levou, eles mesmos já derrubaram o muro, mandou todo mundo parar, e não queriam saber, falou, aqui o rei mandou, deu a carta, só que a carta não disse para derrubar o muro que ele já tinha levantado, não disse, né? Mas você vê como as coisas, como é o ser humano, parece que o empregado quer ser patrão, mas por que é isso? Porque a desgraça de um é riqueza de outro, parece que o ser humano não consegue trabalhar com harmonia, entendeu? Sente felicidade na desgraça dos outros, sente-se feliz. E nós, como cristãos, entendam isso, meus queridos adolescentes, que nós, como cristãos, nós temos que ser compassivos, nós temos que ter humildade e ajudar as pessoas, sentir as dores dos nossos amigos. Quem sabe esse amigo que você está sentado ao seu lado, já perguntou para ele se ele está bem, como está andando a família dele. Às vezes ele está na igreja, mas não tem um prato para almoçar, um prato para comer, entende? Por isso que é bom, meu querido adolescente, sempre convidar os colegas para almoçar em casa. Diga para a mamãe, amanhã eu vou trazer o Antônio, o João e o Pedro para almoçar aqui em casa, entende? Leve eles, tenha esse costume. A Joana convida a Márcia convida a Andréia. Então faça essa confraternização. Muitas vezes você fazendo isso, sem saber, você está ajudando ele, porque quem sabe os pais não tinham nem o que comer naquele sábado. Então é isso que nós temos que aprender na escola sabatina, aqui na classe dos adolescentes, é isso, ser humildade. O cristão tem que ser humilde. Entende? Então, um ponto interessante também é conhecer a história de quem? Conhecer a história da pessoa. Neemias havia pesquisado sobre a origem, os costumes do Medo-Persas. Eles tinham um hábito de reverenciar os parentes, os amigos mortos, né? Eles ficavam tristes, né, sobre as condições do cemitério. Então, Neemias trabalhou sobre essa questão. E onde tocou o ponto fraco do rei Artaxerxes. Neemias não apenas orou, mas ele buscou a ajuda de quem? A Deus. Então esse é um dos pontos importantes. Não é somente orar, mas buscar em espírito e verdade a Deus. Nós ora, mas quem faz o milagre que é? Deus. Também ele usou todos o que também? Ele usou todos os seus recursos humanos disponíveis. Ou seja, nesses recursos se inclui o quê? Quais são os recursos humanos? Aqui está a capacidade intelectual. Ele pesquisou sobre os hábitos, os costumes do Medo-Persa. Então, outro ponto interessante, forte de Neemias, ele usou sua experiência humana. Ou seja, como identificar o comportamento humano, ou seja, tanto da rainha, o que poderia atrapalhar naquele momento, aquele momento oportuno. Então ele analisou toda a circunstância daquela sala, os soldados, se tinha alguém que podia atrapalhar, questionar ele naquele momento, mas graças a Deus, louvamos a Deus que só estava só a rainha e o rei Artaxerxes. E o outro ponto, sabedoria. Ele havia acumulado durante os anos todos uma sabedoria acumulada. Ou seja, Neemias não era qualquer um. Não é porque que ele é copeiro que ele não significa inteligente. Não, o copeiro era um copeiro do rei, ou seja, um cargo de alta patente está ali na corte. Então, não é qualquer um, é uma pessoa estudada. E Neemias é estudado, uma pessoa estudada, uma pessoa que fez faculdade, estudou, como nós aprendemos sábado passado. Então, o papel que ele tinha na corte e com as pessoas que mantinha contatos era muito importante. Então, o jeito de trabalhar na corte, conhecer pessoas de alta patente, ele criou como podemos chamar, um network, uma rede de contatos, uma rede de amizades, que ele saberia que podia contar com ele em algum dia ele poderia contar com esses amigos, e principalmente para ser usados na obra de Deus, ok? O outro ponto interessante é que, vamos ser sinceros, Artaxerxes não era ingênuo.
Então chegou um momento que o rei sabia de qual era a cidade que Neemias estava o quê? Falando. Qual era a cidade mesmo que Neemias queria chegar? Isso mesmo, Jerusalém. Ele queria reconstruir os muros, ajudar, né? Porque Zorobabel, Josué já estava lá. Então ele queria ajudar, e o profeta Esdras, né? Perdão, também. E ele queria ajudar também com essa equipe que estava lá. E o rei sabia qual cidade que ele estava se referindo, mas o que o rei mais gostava de Neemias era sobre a sua atitude do seu servo, né? A maneira como ele colocou a situação, a maneira como ele encaixou cada item, né? Cada detalhe. Isso é admirável. Imagine quando você vai para Deus, orar a Deus, começa, vou repetir de novo o que eu falei semana passada, coloca versos da Bíblia, né? Questiona com Deus, conversa com Ele, lembra da promessa que tu fez, ó Deus, né? Referindo a nós, o povo, a nação eleita, né? A menina dos seus olhos. Então, Deus gosta de ser cobrado e Deus fica admirado sobre isso. E assim como nós fazemos com os nossos pais, quando vocês vão pedir para os seus pais algo, com certeza vocês têm orado, vocês prometem, fala isso, fala aquilo, e o pai fica admirado. No final, lógico, Deus ouve a oração e o rei ficou com o coração mole, porque ele amava também Neemias. Vamos ser francos, que o rei amava, gostava de Neemias, era uma pessoa inteligente, uma pessoa honesta, uma pessoa que tinha fidelidade. E um ponto interessante é que Neemias nunca falou mal do reino, nunca falou mal do governo. Neemias, uma coisa importante nesse ponto, não fala mal, porque que vocês têm que entender, no caso dos adolescentes, que as paredes, o quê? Têm ouvido. Quando eu falo paredes, eu refiro ao que o apóstolo Paulo fala, né? Referindo como o apóstolo Paulo mencionou. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, o templo somos nós, somos pessoas. E muitas vezes as pessoas vêm e falam mal de um colega, um membro da igreja, eles sem saber, aqueles outros que estão ali, ele acha que todos estão compartilhando com a mesma opinião dele. Aquelas pessoas são as paredes que vão de ouvidos, vão levar o assunto então para a pessoa. E aí vira aquela intriga. Então, Neemias não era esse tipo de pessoa. Ele não falava mal de ninguém, ele podia até ouvir, mas não compartilhava da opinião. Ou seja, ele guardava para si. Em vez disso, ele orava. Porque ele sabia que um dia, cedo ou mais tarde, podia então pedir favor para aquela pessoa. Ok? É dessa forma. Então, Deus trabalha dessa maneira. Então, o cristão tem que trabalhar dessa maneira. Você, meus adolescentes, louve a Deus pelos amigos que você tem, pelo seu colega de fé, irmão de fé que está ao seu lado. Admire, ajude nas suas dificuldades. E um dia, quem sabe, você ou ele quem sabe, arruma um emprego primeiro, vai te ajudar a encaixar nessa empresa. Quem sabe, ele tem um conhecimento maior acúmulo de conhecimento em alguma matéria de uma escola, você vai pedir o favor para eles. A amizade é isso, irmãos, é para isso, para ser admirado e no momento oportuno realmente para pedir ajuda realmente tanto a Deus como os membros da igreja. Então, jamais permite que alguém fale mal do seu irmão, jamais permite que alguém fale mal dos seus colegas, jamais permite que alguém fale mal da tua igreja ou até do clube do desbravador. Então, não permita isso. Se ele continuou falando, você vira de costa e vai embora. Porque a Bíblia diz que aquele ambiente não é bom. Vamos ver isso. Isso está em Salmos, capítulo 1. Vou pegar minha Bíblia. Eu sei que não faz parte da lição, mas só para reafirmar, em Salmos, capítulo 1, verso 1. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Salmos, no capítulo 1. Aí está. Diz o seguinte: bem-aventurados, Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurados o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta o quê? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se afasta. Vai embora, deixa ele falando sozinho lá, porque isso aqui não é meu lugar, tá certo? Vá para
vá e louve a Deus realmente pela sua decisão, louva a Deus pela sua decisão, porque temos que defender temos que defender os nossos colegas, os nossos irmãos da igreja. E tem que orar. A Bíblia diz que devemos orar para os nossos inimigos, ok? Então, o rei Artaxerxes admirou quem? Admirou a atitude de Neemias. Então, esse foi um ponto fantástico, né? Fantástico. E quando ele mencionou a cidade, Artaxerxes deve ter olhado para sua esposa, olha só. Então, no final de tudo, no fundo, Artaxerxes não era ingênuo, sabia realmente qual era a cidade que Neemias estava se referindo. Então, mas, vamos ser francos, vale a pena defender a sua reputação. Então é uma grande lição. Você, meu querido adolescente, seja sempre um servo do Senhor. Seja sempre um servo do Senhor. Então, desvie do caminho do mal, não ande nem para a direita, nem para a esquerda, sempre vá na direção para frente e para o alto, né? Como diz o nosso pastor, para frente e para o alto, né? Até chegar à estatura de Cristo. Porque tem muitos falsos amigos aí. E muitas vezes recebemos convites, recebemos insinuações, né? Convites para ir para tal festa, para tal lugar que não é apropriado para o cristão. Vamos ser sinceros. E as atitudes, né? Atitudes deles não devem ser as nossas atitudes. Então, certas atitudes que o povo, os adolescentes que não conhecem a Deus, não são convenientes com atitudes do cristão. E muitas vezes acaba manchando a sua reputação. Há um provérbio popular que diz: diga com quem eu ando, que com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, veja bem, é uma grande lição para todos nós. Quando se trata de pedir favores. Então, favores especiais. Então, não é nada melhor do que manter uma boa reputação. Porque um dia você vai precisar de ajudar. Lembre o seguinte, nós não nascemos para ser uma ilha isolada. O cristão não é isolado. Então, muitas vezes temos que levantar campanha. Eu lembro de uma ocasião que a Adra veio falar: irmão Arsenio, não temos comida mais na Adra, os irmãos não trazem mais comida. Eu falei: o quê? Então, chamei meus dois amigos, o irmão Luciano, o irmão Anísio e também o irmão Isaulino. Coloquei os três, aliás, dentro do carro e nós gravei o som no alto-falante, saí em porta em porta, pedindo alimento, e no final do dia alcançamos 1 tonelada de alimentos para a Adra da nossa igreja. Bem, é isso, orar e ir atrás. Tem que ter. Agora imagine que a pessoa tem uma reputação desfavorável, ninguém vai te ajudar. Então mantenha sempre uma boa reputação, assim como Neemias teve também. Tornando-se um homem de Deus hoje. Qual é o segredo de Neemias? Aqui está. Às vezes não somos tão eficientes quanto deveríamos, por não termos nos preparados, olha só, termos nos preparado adequadamente para as nossas tarefas. Neemias preparou quantos dias Neemias orou? 120 dias. Ele se preparou, se planejou. Ele não somente orou, ele planejou quanto material, quanto tempo que ia levar. Então ele preparou tudo. Ele pensou em tudo menos detalhes, para quando Deus abrisse a porta, a janela do céu ia jorrar bênçãos sobre Neemias, como diz o profeta Malaquias. Então, e hoje, por que nós falhamos? Por quê? Primeiro ponto, nós perdemos as oportunidades. Nascemos com talento, como eu mencionei no início, mas perdemos oportunidades. E essas oportunidades, meus amados, são essas oportunidades que nos vai diferenciar de quem nós somos. Por exemplo, meu querido adolescente, quando seu professor convidar você a fazer um projeto de replantio, hoje o nosso Amazonas, os nossos mananciais estão sendo desmatados através de incêndios criminosos. Lógico, nada acontece por acaso, incêndio criminoso. Então, por que, professor, meu querido professor dos adolescentes, faça campanha? Ensine os seus alunos a confeccionar sacos plásticos e pega terra adubadas e ali plante sementes, né? Sementes de árvores frutíferas, quem sabe de maçã, de abacate, seja qual
fruta for, né? E coloque perto dos muros da igreja. Vão cuidando. Faça esse projeto, que sabe, no sábado à tarde, reúna todos os adolescentes, né? Reúna ali, faça esse projeto, convida a igreja para abraçar essa ideia. E quando começar a aparecer as primeiras mudas de 15 centímetros já, replanta eles em locais apropriados. Entende? Então, a oportunidade, muitas vezes, quando o professor faz esse chamado, o jovem perde essa oportunidade. Então, vocês acaba perdendo experiência ajudando o mundo. Entende? Não somente ajudando o mundo, e é você mesmo que cresce tanto espiritualmente como fisicamente. Outro ponto, equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. O cristão tem que ter um equilíbrio. O que é equilíbrio? Saber quando deve fazer aquilo ou algo, mesmo para a obra de Deus, né? Ou seja, o equilíbrio de um momento de falar e também de calar, ficar calado, de ouvir. Então, tem que ter esse equilíbrio, o povo de Deus, e isso deve ser ensinado para os nossos adolescentes, e você, meus adolescentes, pense nessa situação. Muitas vezes nós somos precipitados em julgar as pessoas e não conhecemos a situação daquela pessoa, né? Outro ponto, lealdade. Neemias tinha uma lealdade com a corte, com o rei Artaxerxes, né? Com o seu emprego. A posição dele era isso que marcava a vida de Neemias, né? A lealdade dele. E outro ponto, ele respeitava, não criticava o governo. Então, esse é um ponto importante, não sair falando mal da igreja, não falando mal dos irmãos da igreja, do seu colega da igreja. Respeito, ore mais em vez de criticar. Ore para os seus inimigos em vez de criticar. Entende? Então, essas são as habilidades necessárias para dar o quê? O passo certo e para obtermos o que? Então, o sucesso. O sucesso. Esse é um ponto fundamental, alcançarmos então o sucesso. E aqui eu quero contar um fato fantástico, o poder da oração. Esse é o poder da oração. Quem sabe você vai ouvir isso aqui pela primeira vez. Eu quero falar para vocês neste momento. Preste atenção agora, você, querido professor, para você possa recontar essa poderosa ação, essa poderoso milagre que ocorreu no acampamento dos desbravadores nos Estados Unidos em 1999, em agosto, em Oscorp. Esse fato ocorreu, meus amados, quando o acampal tinha 20 mil desbravadores acampando, fazendo suas atividades, brincando, as competições, orando, aprendendo a vida espiritual, ouvindo sermões, compartilhando sua fé, testemunhando ali naquela comunidade. Mas de repente eles ouviram uma sirenes de ambulância, de ônibus escolares vindo na direção do acampamento, viaturas da polícia, e chegaram lá gritando com megafone: venham todos, corram para o ônibus, nós precisamos levar vocês todos para um galpão. Um galpão fica a 5 quilômetros daqui, do galpão mais próximo, dali onde estava sendo um acampal dos desbravadores, 20 mil desbravadores. Mas o furacão estava vindo na direção, havia 5 quilômetros, eles podiam ver aquele furacão, raios, ventos sendo lançados, sendo saído diante daquele cone de vento muito forte, mas uma velocidade tremenda. E ele já começava a perceber aquelas folhas da árvore. E o pastor diz: quantas pessoas acabam naquele galpão? Ele diz: somente 10 mil. E os outros 10 mil não vão conseguir, não tem ônibus suficiente, não tem viatura suficiente. Então o pastor disse: olha, então daqui ninguém sai. Ninguém daqui sai. Meus queridos, naquele momento o pastor geral dos desbravadores pediu para que todos os pastores que estavam auxiliando ali com ele, pediu para que todos os diretores dos desbravadores se ajoelhassem ali naquele momento. E quando o pastor, todos os desbravadores de mãos dadas, abraçados uns aos outros, e quando orando, pediram para que Deus o livrasse ali naquele momento, algo extraordinário realmente aconteceu. O furacão
estava se aproximando. Os bombeiros não podiam sair e mais, a polícia não podia ir. E naquele momento, desbravador de joelhos, pastor de joelho, os bombeiros retiram o seu capacete, se ajoelham ali naquele momento. E na oração, o furacão que estava vindo na direção se dividiu em dois. Um passando pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo. E juntou as 3 quilômetros de novo, se juntou. Mas nenhum desbravador, nenhuma barraca, nada foi desmontado ali naquele momento. Por quê? Porque é o poder da oração. Aquele um segundo, milésimo de segundo, quem sabe, foi o suficiente para que Deus ouvisse a oração objetiva do livramento. Aí está, meus amados, o poder da oração. Foi isso que aconteceu na vida de Neemias, o sucesso de Neemias. Havia uma preparação, os pastores já haviam se preparado para aquele campuri. O inimigo queria derrotar, queria destruir o acampamento dos desbravadores, mas Deus é maior que todos, não há um Deus acima do céu ou da terra. Entendo isso. Deus envia anjos poderosos para proteger. E quando aqueles bombeiros policiais viam apenas humanos, os pastores viam centenas de anjos ali protegendo aquele acampamento. E esse é um manchete em todos os jornais dos Estados Unidos em 1999. Vale a pena crer. E aqui eu finalizo, chego até me emocionar nesse momento. Essa experiência chega a arrepiar quando Deus opera na vida do cristão, do povo dele. E eu quero falar para vocês os 4 passos para alcançar o sucesso de Neemias. Primeiro, consulte regularmente a palavra de Deus. Jamais deixe de ler a palavra de Deus no dia a dia da sua vida, meu caro adolescente, meu querido professor. Leia a palavra de Deus. Jeremias diz, quanto mais eu leio, parece que eu estou comendo, devorando a palavra de Deus, não consigo parar. Leia um capítulo por dia. E você incentive, meus queridos professores, incentive os pais a fazer o culto familiar. E eles peçam aos seus filhos a ler para eles também. Em tempos de crise e incerteza, use o processo de oração de Neemias. Não importa qual seja a sua situação ou preocupação, seja ela pequena ou grande. Quem sabe você está chegando no final do ano, acha que falta 3 pontos para passar e acha que não vai conseguir. Louve a Deus, busque a Deus em espírito e verdade, e o Espírito Santo estude, e o Espírito Santo vai abrir sua mente. Quem sabe você vai fazer a prova em 2 minutos e vai acertar tudo. Amém? Creia nessa palavra. Terceiro ponto, avalie a circunstância cuidadosamente, mas não permite que ela desanime. Avaliar significa estudar, planejar tudo, ação, buscar os pontos fracos da pessoa, algo que comova. Não significa passar expertise, mas é onde o Espírito Santo vai tocar no coração daquela pessoa para que ele te dê palavra para aquela pessoa que tem capacidade, que tem condições para te ajudar. Quem sabe você tem um sonho tipo um NASP, estudar para ser pastor, para ser médico, engenheiro, seja qual for a profissão, e precisa de um padrinho, Deus vai te dar essa capacidade, mas tem que se preparar para isso. Muitas vezes as pessoas estão esperando para ser usado como vaso escolhido do Senhor, mas ninguém chega até Ele. Então é sua vez de chegar. Ora a Deus, vá até aquela pessoa, peça uma bolsa de estudo. Fala, olha, eu não tenho capacidade de fazer um curso técnico para entrar no mercado de trabalho. Tem como você pagar esse curso para mim? Em nome de Jesus Cristo, tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudar você, meu querido adolescente. E por último, o 4º passo, interprete o seu sentimento. Avalie o seu sentimento a respeito de cada assunto. Às vezes nós temos um sentimento de confiança que não passa a ser orgulho. E outras vezes sentimos angústia e pode refletir reações naturais, são reações naturais.
Então veja bem, lembre-se disso. Neemias, se tivesse guiado pelo seu sentimento, ele teria o quê? Desistido. Mas ele colocou seus sentimentos, o quê? Nas mãos de Deus. Ele conhecia o Deus do impossível, o Deus que capacita a todos. Então esse era o segredo de Neemias. E que espero realmente que nessa lição, nessa oração, nessa fase do pedido arriscado de Neemias, possamos ter tirado várias lições da nossa vida, ok? Que Deus abençoe você, meu querido professor dos adolescentes, que Deus abençoe você, meu querido amado adolescente. Eu vou estar sempre orando. Até a próxima lição da Escola Sabatina. Que Deus realmente, que o Espírito Santo, que em nome de Jesus recaia sobre vocês em dobro. Amém?